Primeiro, boa noite pro pessoal que assiste gravado, que não tem ninguém ainda logo que abre a sala. Boa noite, pessoal. Roberta, coisa bem boa de ver por aqui. Estamos escutando direitinho? Parece que estava falhando o meu fone, parece que estava dando... Não sei se... Já tá cansado da vida já, isso aqui usando quase que 8 horas por dia aqui. Tô usando mais que meu cérebro esse fone. Coisa boa, Felipe. Tchelle, Lu. Coisa boa. Os primeiros a chegar são os... Como é que é? Os primeiros a chegar a beber água limpa serão beneficiados. O volume da minha voz tá bom também? Eu já vou dar aquela compartilhada se vocês conseguirem me ajudar nessa. Tá contando 1, 2, 3, 4, mas só me mostra 2, agora mostra 3. Eu não sei. Vamos dar aquela compartilhada. Compartilha pelo menos com 2 pessoas. Nunca te pedi nada. E agora a gente vai começar a matar a saudade, trocar uma ideia. Vamos compartilhar ali, pessoal, por favor, então. Sai clicando geral, metralha o envio. Ih, eu tô mandando até pro pessoal que já tá on. O negócio é enviar pra geral. Essa parte que eu faço de compartilhamento, eu compartilho com quase todos. Aí o início do vídeo eu vou ver se deixo salvo, ou se daqui a pouco a gente começa a botar no YouTube, e aí eu vou começar a cortar essa parte do início. Gente, para compartilhar, pessoal. Tá, vamos pro pessoal que já tá fazendo alguma prática. Chegaram a repetir a prática da criança interior? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão percebendo o corpo de vocês, o dia a dia? Como vocês estão sentindo essa dinâmica depois de manifestarem a criança interior, interpretarem o que está acontecendo? Agora acho que vão até me bloquear de tanta gente que eu compartilhei. Tá, pessoal, agora de verdade, boa noite. Vou pedir vocês compartilharem, se não custa nada. Para mim vai fazer um bem danado. Quanto mais gente eu conseguir levar esse conhecimento, melhor. Hoje a gente vai falar sobre vitimismo, mas eu quero saber primeiro se vocês fizeram aquela dinâmica da criança interior de novo. Vocês chegaram a fazer, não fizeram? Tem que arrumar a luz desse display que eu tô achando fraca. Eu não consigo me ver. Oh, agora deu uma melhorada. Cheguei a ver até meus cabelos agora. Massa, Felipe, massa. Alguém teve algum tipo de reação, alguma sensação mais pesarosa, alguma coisa que se sentiu mal? Roberta, chegou a fazer a prática da criança interior? A Tchelle que teve um depoimento fantástico. Como é que foi pra ti, Tchelle? Tá te percebendo diferente? Percebendo alguma diferença? Tipo, um detalhe que seja, mas que tu percebeu que tenha mudado? Até um insight que veio, tal coisa. Cacá, tu chegou a fazer aquele exercício que eu te passei no direct? Sobre escrever do lado da folha, amassava. Só diz o resultado, não diz como é que foi. Só diz se fez ou não. E se fez, o que tu achou? Olha, Angélica, isso é falta de laço. Tem uma live de 1h30 com uns 20 minutos, meia hora de prática, de contato com a criança interior. Dá pra fazer sim, tu consegue fazer. Se não quiser ouvir eu falando ou explicando como é que eu cheguei nessa linha de raciocínio para desenvolver a ferramenta que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a fazer isso com mais facilidade e a praticar o perdão, não precisa ver, vai passando. Quando vê que eu tô de olho fechado, porque eu fiz a prática junto, então quando vê que eu tô assim, ó, é sinal que eu tô fazendo a prática, e aí tu já começa a fazer junto. Depois, ontem, eu fiz uma certa hora do dia que juntam todas as emoções. Que certa hora do dia? Qual hora do dia? É sempre na mesma hora do dia? O que tu percebe primeiro quando tu acha que elas estão somatizando? Tipo, sinto alguma reação fisiológica, tipo, uma sudorese, sinto uma pressão no peito, na garganta, dá dor nas costas,
Onde? Nas costas do areador? Fala, Gustavo. Agora eu tava... Só pra tu te ambientar, Gustavo, eu tava xingando a Angélica, que não fez a prática ainda da criança interior. E aí... Angélica, então ficou bem fácil de fazer. Depois, na terça, ontem, eu fiz uma live só com perguntas e respostas. As gurias copiaram as perguntas e respostas e colaram tudo ali. Eu fui respondendo uma por uma, deu meia horinha também, rapidinho. Se tu baixar a live, ainda dá pra tu acelerar a velocidade dela. E aí tu consegue, né, ganhar tempo com isso. Eu acho de fundamental importância, inclusive quem já se atendeu comigo e fez, percebeu que até o posicionamento de se encontrar com a criança, de perceber a criança, ela era diferente, era num local diferente, eu percebia uma emoção diferente, né? Porque conforme a gente vai introjetando essas emoções, no caso, como se fosse que a criança estivesse fora da nossa psique. E no subconsciente, como ela é, como o subconsciente é temporal, é como se a gente trouxesse uma coisa para dentro da outra. E eu anexo... Quero fazer uma emoção. Não, tá. Então, pode ser, Cacá. Tá, mas deixa eu ter uma pergunta de cada vez. Aí eu vou anexar essa criança à minha consciência atual. E aí eu começo a ter percepções fantásticas e a criança não para não, mas ela não vai sofrer mais pelos mesmos motivos. Vocês vão perceber a emoção e vão começar a corrigir, vão se conectar e vão começar a contornar isso. Hoje o tema é um tema que eu adoro falar, é um tema que eu digo assim, se tu tem traço de oralidade exacerbado, aí mais de 30% de traço de oralidade, não fica, eu vou entender, tu não vai aguentar o tranco mesmo. E quem não sabe o que é traço de oralidade, vai no meu perfil, vê tudo que eu falo sobre traços de caráter ali. Tem, Bruna, te amo, que bom que tá aí. Tem 11, 14, tem 14 lives aí, que em todas eu falo sobre traços de caráter e é muito legal aprender sobre isso, porque vocês vão conhecer a forma como subconsciencialmente o corpo de vocês se adaptou através dos estímulos do ambiente que vocês estavam inseridos. Então a forma do corpo de vocês é dessa forma que está agora por causa dos estímulos externos. E aí o corpo se molda para sobreviver às dinâmicas de dor que vocês tiveram na primeira infância. Da vida intrauterina até o primeiro setênio, pelo menos até os 7 anos. Então eu fiz essa prática na live da segunda, tá lá. Tá o nome, Destravando Perdão. Eu ia fazer uma prática sobre perdão, recebi uma coceira muito forte no meu coração, dizendo que, cara, tem que pegar pela criança primeiro. Resolvi pegar pela criança. Não sei ainda, tô vendo a movimentação do pessoal, de repente eu faço uma prática por semana para ir trazendo empoderamento pro pessoal, trazendo vontade de fazer as coisas acontecerem, de arregaçar na face da terra. Se vocês já tiverem alguma pergunta em relação à prática, eu tenho que ver o que a Ti comentou lá. Agora já subiu, não sei se eu consigo chegar lá mais. Acabei percebendo outras emoções. Exatamente. Então, quando tu tira aquela fumaça que tu bota, né, consciencialmente, tu acha que tá tudo bem, que não precisa perdoar, que tá tudo certo, que é assim mesmo. Tu tira essas primeiras, vamos botar assim, a primeira fumacinha que estava na tua frente, tu começa a fazer assim, tu começa a perceber outras coisas, um campo de visão maior, mais amplo internamente. Coisa boa. E tu vai perceber que a conexão tu fez ontem de noite também antes de dormir, né? Tu vai perceber que fica mais fácil conectar com a criança e fica mais fácil também perceber os sentimentos que ela tem. Por quê? Porque todo problema, toda manifestação patológica que tu tens hoje na vida adulta é resultado de uma dinâmica, de um sofrimento que a criança teve. E como o nosso subconsciente é atemporal, a tua criança ainda habita, né, o teu subconsciente. E aí a gente tratando ele, a gente corrige dinâmicas de repetição. Né, que ontem eu ainda falei sobre a alternância psicossomática, né, quando eu fico alternando de doença em doença. A pessoa nunca está bem, sempre tem algum problema, sempre tem algum problema, sempre tem algum problema. E ela vai naquela, tipo pedalar e escapando a marcha, sabe? E vai subindo a ladeira e vai indo naquele jeito. E aí essa alternância psicossomática faz com que a pessoa repita as dinâmicas. O Lipe ali falou, todo Felipe eu chamo de Lipe, Felipe, do frio da barriga. Tá, o frio da barriga é uma pressão que vem da boca do estômago, tá? Ou ele vem de baixo para cima, bem de baixo para cima, assim, da linha do umbigo para cima, o frio da barriga. Pessoal, só para reforçar, dá uma compartilhada aí que tem 12 recém. Eu queria começar com uns 15 a falar do tema. Vamos, que eu sei que tem gente que me conhece e não está compartilhando. Não estou pedindo nada que vocês me deem dinheiro, estou pedindo que vocês compartilhem. Isso, Tchelle, e aí começa a ficar mais fácil de interpretar as emoções, tu vai perceber que daqui a pouco tu vai entender quando a criança entra em jogo. Porque a criança é uma forma de manifestação neurótica. E aí quando tem alguma coisa errada e tu vai entrar numa dinâmica muito infantil, tu vai perceber. E é que nem eu falei na live que a gente fez sobre a criança interior com um pai raiz.
Tu trabalha sentado, Felipe? Aí tu vai perceber que quando tu começa a ter essas dinâmicas, como eu falei, deu vontade de eu bater o cara da pessoa no chão, sei lá, nem me lembro mais. Ele fez um corte, tem também no canal dele, dá pra procurar lá, um pai raiz. Vocês vão ver que a conexão fica mais como se fosse imediata, assim. Na hora eu percebi que era isso, eu dei um exemplo meu, de um tempo atrás, que fizeram algum comentário num post nosso, e eu fiquei indignadaço, porque eu disse, cara, tem mais de 40 e tantas horas de conteúdo, 700 publicações, mais de 300 pessoas beneficiadas, né, e se sentindo super bem com os atendimentos, e a pessoa vai dar bola para um ponto que faltou não sei aonde lá no texto. E aí eu fiquei de cara com isso e percebi que veio como se fosse uma ira mesmo, assim, uma raiva de, vou bater com essa pessoa na parede. E aí eu disse, não, peraí, por que eu tô me sentindo tão mal? Aí eu faço essa conexão e eu começo a perceber. Cara, tá tudo bem, tá tudo em ordem, isso é só minha criança querendo, né, atenção. E aí nós vamos chegar no nosso tema. Tá, por que eu perguntei se estava sentado ou de pé quando tu sentia isso, né, ou qual o momento da hora? Existem comportamentos fisiológicos que vão ativar distribuições adrenérgicas pelo nosso corpo. Entendeu? Por exemplo, quando a gente acorda de madrugada, das 2 às 3, se eu não me engano, é fígado. Das 3 às 4 é vesícula e rins, se eu não me engano. E assim por diante, tá? No horário que eu mais costumo acordar à noite é onde eu estou percebendo o órgão do meu corpo está com deficiência. À noite começa o nosso período de detox natural. E aí, quando eu estou sentindo essa dificuldade, o corpo acorda para ter um período adrenérgico, que ele vai botar mais energia para funcionar naquele ponto que está precisando. Por isso que eu digo, nunca é demais tomar 2 litros d'água, não custa nada para vocês. Na realidade, vocês vão economizar em plano de saúde, economizar depois na criação dos netos de vocês, que às vezes você está dando trabalho, vocês vão estar ajudando na criação deles. Né? Então, perceber isso é fundamental, se conectar com o íntimo de vocês. Depois que tu percebe, pô, Cassius, que massa te ter aqui. Depois que tu percebe essa sensação, comecei a perceber o fio na barriga. Ele não veio da boca do estômago, ele veio de baixo para cima. Eu estava sentado, estava de pé. Tu começa a perguntar também e a perceber onde que está o desconforto na tua criança interna, por exemplo. Por quê? Porque a gente aprendeu a reagir a situações na fase de criança. Então, se eu entendo onde é o pico dessa emoção na fase de criança, eu corrijo ela no adulto. Então, fazer essa retrocognição por emoção, né, que a gente chama de regressão por emoção, eu busco essa emoção na minha criança para saber o que aconteceu. Eu não preciso saber a cena, como se montou as circunstâncias. Tá? Tem terapeuta que gosta de buscar isso, mas eu não. Eu pego no pico da emoção e lá eu vou lá e reprogramo. Agora tá entrando aí o nosso futuro hipnoterapeuta, o pai raiz. Dá um alô aí, Léo, só para ver se tá um... E compartilha também, me ajuda a compartilhar. Eu vou começar a falar agora então. Eu tava esperando chegar pelo menos 15, porque depois passa pros 20 mais fácil. Mas agora parece que o pessoal não tá muito afim. Eu vou... Academia, olha aí, ó. Isso que é um pai raiz. Academia pra ele é cortar lenha no mato. Depois de ter caçado um búfalo, fugido de um urso pardo. Se já tiver pergunta sobre a prática ou alguma coisa mais particular, pode botar na caixinha ali ou no direct direto, tá? Direct direto. Bora, vamos falar. Vitimismo. Vocês já ouviram falar sobre vitimismo? Vocês sabem de onde é que vem o vitimismo? Para onde é que ele vai? Do que ele se alimenta? Como vive? O vitimismo. O que vocês têm de primeira impressão quando vocês escutam essa palavra de vitimismo? Ou o que vocês têm de primeira reação quando vocês percebem uma pessoa, né, sendo vitimista? O que vocês sentem em vocês mesmos quando vocês veem uma pessoa que é vitimista chegar sem ela estar sendo vítima? Por exemplo, aquela pessoa se faz muito de vítima. Minha avó, por exemplo. Minha avó se faz muito de vítima. Ela chegou. O que vocês percebem? Vamos falar um pouco sobre uma coisa mais consciencial, mais universalista agora, e depois eu vou trazer para a neurociência de novo. Nós somos seres emissores de luz, tá? Seres emissores de fótons. Por isso que os infravermelhos nos pegam, os binóculos de ver no escuro, a câmera, a térmica, tudo, porque a gente está sempre irradiando energia, tá? A vibração das nossas moléculas, quem não sabe, nós somos formados de átomos, tá? Átomos são como se fossem bolinhas bem pequenininhas, elementares, eu diria,
que os átomos, até bem pouco tempo atrás, há uns 80 anos atrás, se acreditava que era dividido em 3 partezinhas, né? O núcleo, que eram os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, que eram os elétrons. Então, as bolinhas de carga negativa e o núcleo positivo. Hoje você sabe que tem bem mais de 190 partículas intranucleares ali, né? Dentro do núcleo do átomo. Mas não é o foco agora. Tá? O que acontece? Nós atingimos estados de energia, de multiplicação da nossa energia através da nossa alimentação, por exemplo. Através das sinapses, que vão nos ajudar na liberação hormonal e nos deixar num estado mais enérgico, que é com a liberação de adrenalina, noradrenalina, e a gente começa a ficar mais ligado. Dependendo da predominância que eu tenho nesse estado de simpatia ou de simpaticotonia, eu consigo criar uma frequência de emissão dessa luz. Tá? Então, quando a pessoa trabalha muito aguerrida, né, você gosta desse tal de vitimismo, de longe já percebe alguma coisa. E quando a gente conhece, só de pensar naquela pessoa, parece que vou ter que ir lá de novo. E o que acontece com o vitimismo? A primeira dinâmica que acontece no vitimismo é o afastamento. E onde é que começa o vitimismo? O vitimismo, eu diria, ousaria dizer, eu não sou nenhum PhD, mas pelo que eu já li, o vitimismo, no meu singelo conhecimento, no meu tenro conhecimento, eu percebo o vitimismo como uma neurose. Tá? O vitimismo é um comportamento que o indivíduo vai entrar em determinados momentos para fazer uma manutenção de seja lá o que for, mas principalmente de um sentimento interno, tá? De uma emoção ali que está reagida ali, né? Recalcada. E o que acontece? Quando essa pessoa tende a ser muito vitimista, a gente tende a se afastar dela. O vitimismo começa nas primeiras dinâmicas da maternagem, por exemplo. Ele está muito ligado com o traço de caráter oral. E é por isso que eu falei. Se você é oral e quiser sair, beleza, tranquilo. Porque aqui a gente fala com adulto. Por mais que os orais sejam adultos, às vezes eles são sentimentais, mas eles não vão aguentar o tranco. Tá? E hoje eu acho que eu nem vou pegar no pé de ninguém. O que acontece? Quando eu tenho lá numa dinâmica de, sei lá, primeiros momentos da amamentação, assim, vamos botar um ano, quando deu tudo certo e a mãe ainda está amamentando com um ano, a mãe resolve dar uma volta com o namorado, ou com o pai, com o companheiro e vice-versa. Eles resolvem dar uma saída. Só que é a primeira vez que eles vão sair. E aí, o que acontece? Nessa primeira dinâmica, né, isso não é só uma historinha para o cérebro de vocês captar melhor a mensagem. Né, isso é literalmente um fato verídico, é factual isso, tá? O que acontece? Nesse primeiro instante que a mãe resolve, vou me afastar da prole, ela começa a liberar cortisol. E aí ela dá esse cortisol no leite pro nenê. E o nenê começa a perceber, tem coisa errada. Eu preciso mostrar que eu recebi uma energia ruim. E aí ele começa a fazer uma febrícula. Que até uns 38 acho que é tranquilo para beber. Começa a fazer uma pequena febrícula ali. E o que acontece? Começa de repente a vomitar, começa a botar, tipo, tem algo de errado com aquilo que botaram dentro de mim. E ele começa a externar. O que ele percebe da movimentação do pai e da mãe? Né? Uma certa insegurança que a mãe, talvez por estar insegura também, ela passa isso através do leite. E a criança aprende que tem que chamar uma atenção. Tipo, tem coisa errada, olhem para mim. E o objetivo é o quê? Deixar a criança com a Dinda. Deixar a criança... O que é isso? Ah, tá, com os vitimismos. Deixar a criança com a Dinda, com o Dindo, com a babá, com alguém que seja de fora do sistema, para cuidar dessa criança por um tempo e essa criança ficar... para dar um tempo para os pais viverem, pelo amor de Deus. Aí, tudo bem, todo mundo passa por isso. Mas essa dinâmica, a mãe, já percebendo isso, instintivamente acaba passando uma descarga, através de uma descarga adrenérgica do corpo dela, ela passa cortisol no leite para a criança e a criança percebe que tem algo errado. Aí ela começa a fazer febre. E aí ela começa a fazer febre, ou vomitar, ou ficar muito chorona, assim, bem chorosa mesmo, assim, de incomodar, tem coisa errada. E aí os pais decidem não sair. A mãe se acalma e acolhe a criança dando teta de novo. E aí ela toma como é que eu posso dizer? Um leite cheio de dopaminas, serotonina, né, energias, hormônios, né, vindos de neurotransmissores, vindos de sinapses positivas. Ah, tá bom, vou ficar aqui, bom, agora eu vou cuidar dele. E aí, em menos de uma hora, a febre passou, a tosse, os vômitos, passou. Tá? Porque a criança foi acolhida. Aí, daqui a pouco, na outra semana ou no outro dia, isso se repete, porque os pais têm a mãe, principalmente, né, que está fazendo essa maternagem,
passa essa dinâmica interna dela pro bebê. E o bebê percebe, ele faz isso de novo. E aí, se ele não entende que o sistema que ele está é seguro, ele entende que ele precisa ser visto para perceber que ele existe. Que é o traço de caráter oral, que ele tem que lidar com a dor do abandono. E aí ele cria dinâmicas para que as pessoas vejam ele. Junta com você. E aí ele percebe isso, que isso acaba funcionando. Bom, depois que eu tomo leite um pouquinho ruim, eu vou lá e tomo leite tribom. Eu vou fazer com que eu consiga repetir ou replicar essa dinâmica sempre que eu sentir um gostinho de leite ruim. Então, às vezes, essa dinâmica começa a se estender para qualquer coisa que a mãe ficou insegura e passou isso através do aleitamento. Ela passa isso na teta, passa para o bebê e o bebê percebe isso e começa a entrar naquele ciclo de novo. E a mãe aí tem que se desdobrar na maternagem para acolher aquela criança. Vai crescendo essa criança, ela para de mamar e tal. E aí isso começa a ficar mais pro traço psicopata. Ela começa a perceber como é que é a interação no ambiente. Bom, antes do meu pai e da minha mãe sair, eles falam no telefone, eles falam com a babá, ou eles ligam para aquela outra tia ali, a vizinha que me cuida, e ela começa a perceber isso. E aí ela entra num cenário de começar a contra-argumentar as coisas, e aí entra um pouquinho de manha e tal. E aí, o que acontece? Até onde o vitimismo é bom? O vitimismo, a gente aprende durante a nossa primeira infância, na realidade, enquanto a gente é bebê, pra gente mostrar que tem alguma coisa errada. A gente chora, a gente berra porque deu com o cotovelo na parede e nem sentiu, mas bateu. E aí a gente quer mostrar, olhem pra mim. E aí a gente é acolhido. Então, pra gente lidar com a dor do abandono, a gente começa a calibrar o nosso vitimismo. Sempre que eu faço um puta do escândalo, eu consigo a atenção dos seres humanos maiores aqui que estão na minha volta. Crio uma dinâmica, uma neuroassociação, de que eu preciso estar vitimado para ser acolhido. Começo a crescer e essa dinâmica começa a se intensificar. Ninguém gosta de mim porque eu não consigo fazer tal coisa, porque essa criança tem falta de atenção na escola. Hoje, qualquer espada de bala que a criança dê na sala de aula, já vão dizer que é déficit de atenção, com hiperatividade, de não sei o que, de transtorno obsessivo compulsivo, de ortomolecular, sei lá, tô inventando os nomes. Porque ficou muito na moda, né, protocolar tudo. Então tudo tem um nome, uma especificidade, e é o que eu mais digo na hora de atender, tanto faz o nome que tu me traz, eu quero saber qual a circunstância que está inserido para que eu consiga te ajudar, né, a tu chegar no teu eixo novamente. E aí essa criança começa a interagir e ela começa a trocar esses estímulos de forma que troca a recorrência também, e troca o alvo dos estímulos. Então pode ser, pegou minha bala, chora. Pegou, não quer ir pra escola, chora, passa mal, vomita, faz um escândalo. Eu quero uma bala no supermercado, e a mãe falou que não ia dar, ou que não tem dinheiro, ou seja lá o que for, que bala é porcaria mesmo, não tem que dar. E aí a criança se joga no chão e começa a chorar e tal. Então ela começa a trazer uma dor imaginária, não necessariamente é uma dor de emoção visceral mesmo, mas é uma dor imaginária. Ela começa a botar à frente das ações dela. Por quê? Porque ela sabe que criando uma rotina, um sistema vitimista, as dinâmicas que ela cria é sempre de piedade dos outros. Onde é que o vitimismo é bom, cara? O vitimismo é bom porque ele serve como autoacolhimento. Não sei se vocês sabiam, o vitimismo é bom. O vitimismo é bom e o Bert Hellinger fala que o vitimismo é a forma mais refinada de vingança. Porque o que acontece? Quando essa criança cresce, vamos botar lá para a adolescência, ela começa a perceber que o mundo não é um moranguinho, e normalmente as crianças não são ensinadas que o mundo não é um moranguinho. Porque o mundo real ele é neutro, a vida é neutra. A gente que vai dar o teor para ela, se vai ser positiva ou negativa. E essa maturidade vem com o tempo, mas ela pode ser acelerada quando os pais têm um raciocínio lógico bom e começam a ajudar a criança a fazer a gestão das suas emoções. Enquanto isso não acontece, a criança passa por uma outra etapa mais amadurecida, né? Ou mais uma puberdade mais exacerbada, e ela fica com tudo mais intenso dentro dela. Aí ela percebe essas dinâmicas de que o mundo não é um moranguinho e eu preciso dar um jeito, né, de seguir tendo atenção. Aí existem várias dinâmicas de adolescentes, que vocês já passaram por isso, mas que servem para chamar a atenção dos pais, o comportamento deles, para mostrar que tem algo de errado com eles. Eles não têm ainda, mesmo que na adolescência, eles não têm os recursos necessários para conseguirem fazer uma gestão emocional, né, uma gestão emocional madura, uma gestão
que eles consigam perceber o que estão sentindo. Por que eles não têm os recursos? Porque eles não são ensinados a usar. Porque se tu vai aprender desde cedo a falar inglês, com 10 anos tu tá falando. Você vai aprender desde pequeno a fazer artes marciais, com 10 anos tu é quase faixa preta. Então o estímulo vem aos poucos, nada de superestimular, mas vem aos poucos com a naturalidade com que vai se acontecendo as dinâmicas, os pais vão orientando. Lembra, os pais devem ser como as margens de um rio, que a hora eles vão se afastar, ou eles vão estreitar, ou elas vão ficar mais profundos, horas mais rasos, para seguir levando para um fluxo maior que seria para o mar. O mar seria a vida, tá? Então a criança é como se fosse esse fluxo de energia, esse rio fluindo. E aí, essa forma de chamar a atenção começa a tomar dinâmicas de oposição, dinâmicas de afronta, porque ela começa a querer se enquadrar na dinâmica ali como uma pessoa que ela precisa desta atenção. E como ela começa a crescer, o cuidado parental nosso, pelo menos dos seres humanos até hoje, que eu acho que ainda vai aumentar, porque do jeito que está indo essa gurizada aí, hoje um adulto com 18 anos é equivalente a uma criança, aí, um pré-adolescente de 12, cara, eu fico apavorado de ver. O que acontece? Hoje nós temos essa dinâmica de que o cuidado parental ainda é até os 4 anos. Então até os 4 anos tende, do pai e da mãe, eles tendem, e os cuidadores na volta, a prestar mais atenção na criança. Depois disso, não é uma regra geral, mas tende-se a ter um cuidado mais próximo da criança até os 4 anos. Depois dos 4 anos meio que solta ele, já agora se cria, agora sabe viver. Né? E eles, se já perguntam, já vão botando que eu vou respondendo. Eu não pretendo me demorar aqui. E aí, esse cuidado parental, que é de em média 4 anos, começa a fazer, né, uma dinâmica interna dessa criança que é de lidar com rejeição e abandono. São sentimentos lá primários que ela teve. Né? Rejeição ela tem dentro do útero e depois o abandono ela tem nos primeiros contatos com a maternagem. Né? E o que acontece? Isso ela não sabe explicar. Ela não tem vivência, ela não tem dinâmicas que ela tenha passado que ela possa ter racionalizado de forma madura essas manifestações que ela quer de dentro para fora externar. Então ela acaba que começa com essas necessidades de chamar a atenção de uma forma não positiva. Tá? Não positiva porque é um saco, né? Fica incomodando, fica chamando a atenção, fica, né, subindo nas coisas, fica fazendo coisa errada na escola ou na frente dos pais, porque eles só querem dizer olha para mim. Só que eles não sabem fazer isso. Eles não têm os recursos necessários para fazer isso. E aí essa criança ainda passa por essa fase. Vamos dizer que os pais não jogaram na valeta e vão seguir criando essa criança. Ela cresce, ela vira um adulto. E esse adulto segue mantendo uma certa disciplina, mas uma rotina ainda de se manter dentro de de uma interpretação de autoflagelo. Mas o que acontece? Como é que ele ainda se beneficia disso ainda? O objetivo de se manter como vítima, ou de perceber o mundo inteiro, né, todo o redor dele como vítima, é de tratar isso como uma forma de vingança. Tá? E vingança para quem? Normalmente, pai e mãe. Normalmente os cuidadores, né? A figura de autoridade materna e paterna. E o que acontece? Essa criança, ela busca mostrar a todo instante que eu não fui mais por causa que meu pai era assim, eu não fui mais porque minha mãe não deixava fazer tal coisa, eu sou um adulto assim agora porque tal outra coisa, eu sou um adulto que não consegue emagrecer, eu não consegue fazer nada até o final na vida porque nunca ninguém confiou em mim, nunca ninguém me deu nada. Então ela acaba que faz uma terceirização muito, muito exacerbada mesmo de qualquer coisa que aconteceu na vida dela. Qualquer dinâmica que acontece na vida dela, ela reproduz de uma forma de olhar com um referencial de vítima. Ela começa a trazer uma dinâmica de que eu preciso que alguém me ajude a racionalizar isso. Por quê? Se tu começar a parar a pensar, vamos voltar uma etapa aí, antes da vida adulta, na adolescência. Os pais, eles não vão lá para ensinar a criança, eles vão lá para resolver o que está acontecendo com aquela criança, aquela semi-criança, semi-adulto, não sei, um adolescente, né? Eles vão lá e resolvem para ele calar a boca, para parar de encher o saco. Isso começa bem antes dos 4 anos, já começa a ser feito assim. Não sobe aí porque vai estragar. Não vem ajudar a lavar a louça porque não vai fazer o quê? E depois querem cobrar que a criança não faz. Por quê? Não foi ensinado, e aí o que faça como? Né? Então, isso começa nessa dinâmica de que, bom, alguém vai vir e vai resolver para mim. Então eu crio mais uma manifestação de dependência. Por que eu digo, e eu concordo demais, ele foi muito feliz nesse comentário, o Hellinger, porque ele diz que a forma mais refinada de vingança, porque ela leva a dinâmica que eu tive, de repente, desde lá de um útero para minha vida adulta, e eu passo isso para a geração dos meus filhos.
Então, se eu sou vitimista, eu passo o vitimismo para os meus filhos. Ah, eles vão ser vítimas? Talvez não. Talvez não, porque eles vão ver quanto dá trabalho ser vítima e eles começam a criar uma repulsão por esse adulto. E o que acontece? Normalmente os pais, as mães, aí começam a buscar psicossomatizar todo tipo de problema na hora de ficar velha, não consegue ficar velha tranquila, ela precisa ter os filhos na volta, ela vai trazer todo tipo de manifestação patológica para se manter dependente de algum dos filhos. E ela cria um cenário sempre propício para estar dependendo de alguém. Aí o filho, ao invés de levar o potencial de vida dele para frente, para os filhos, ele acaba se dividindo meio a meio. E aí acontece algumas vezes, né? Acontece essa dinâmica de eu não conseguir cuidar dos dois ao mesmo tempo. Então eu cuidei eu levei a minha energia, em vez de levar para frente, eu levei para frente e para trás ao mesmo tempo, porque eu cuidei dos ancestrais e do futuro, né? E não consegui cuidar de mim, por exemplo, me melhorar como pessoa para dar um suporte melhor pro futuro da minha linhagem, vamos botar, né? E isso faz com que as crianças percebam também essa dinâmica. Eles podem adotar ou, dependendo de como foi essa dinâmica, como os pais interagiram com isso, como os pais nortearam essa criança, eles podem realmente interpretar como, cara, as coisas acontecem, sim, é saudável eu quebrar a cara, porque eu aprendo uma forma de não fazer as coisas, e tudo depende de mim. Por que o vitimismo é bom? Às vezes eu encontro clientes que eles não querem ou eles não entendem porque precisam perdoar. Eles se fazem super fortes. E aí eles querem levar essas dinâmicas de super força para tudo na vida. E aí eles pegam e tem toda aquela... Os masoquistas fazem muito isso. Eles carregam tudo. Não, eu aguento, eu levo. Muita pressão, muito trabalho, muita coisa. Eles estão carregando tudo nas costas. A família, de repente a família da esposa, a família do marido, tá tudo nas costas, tudo nas costas. E aí eles acabam que chegam e começam a psicossomatizar várias coisas, mas aí até estourar, eles vão buscar uma ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Aí eles não vão fazer as dinâmicas que tem que fazer. Por quê? Porque a interpretação deles é eu tenho que ser resistente. Eu tenho que aguentar o tranco. E aí eles criam um vitimismo que não é de dependência, mas é um vitimismo de onipotência. E aí ele faz com que ele gere na volta dele, né, codependentes, que vão ajudar ele nessa manutenção. Onde o próprio filho daqui para frente pode criar insucessos para a vida dele, para ele se manter amando e respeitando o pai, porque ele não quer ver o pai mal. Então é o que eu sempre faço. Quando a pessoa quer ter um filho, eu sempre faço a pergunta: pra que tu quer botar uma criança no sistema? Pra quê? Ah, porque eu quero ser mãe, gosto da maternagem, adoro ter filho, adoro ser mãe. Beleza. Ah, mas é pra cuidar do meu filho mais velho. Ah, é pra cuidar do meu filho doente. Ah, porque eu preciso da medula. É porque... Cara, depende porque tu vai botar uma pessoa no mundo. Se tu vai botar uma pessoa pra ela ser usurpada, abusada, assim, pra cuidar pra cuidar de ti, por exemplo, nossa... então vamos tratar essa criança, é bem mais barato. Um filho até os 21 anos, ele custa 1,5 milhão. Tá? Então pensem bem, até os 21 anos vocês vão gastar 1,5 milhão com um filho. Então, entender que eu estou inserindo no sistema uma criança, eu tenho que entender que eu estou pronto para acolher toda a dinâmica que vai me trazer para o sistema essa nova criança. E aí vai ser acordar de madrugada, não dormir mais, ficar naquela rotina de fralda, depois fazer um desfraude saudável, a alimentação, cuidar na escola, ajudar nos deveres de casa, porque senão, né, às vezes é uma criança botando outra criança no mundo. E aí tu vê muita competição de pai e filho, de mãe e filha, muita briga. Por quê? Porque são duas crianças, uma que tá lidando com a outra. A partir do momento que tu assume, e é por isso que eu faço esses exercícios, digo para vocês, voltem na live de segunda, façam o exercício, se percebam. Vocês começam a corrigir esses traumas do passado. Como é que funciona a dinâmica da vida adulta vitimista, tá? Acaba que os adultos, eles simplesmente se afastam das pessoas que são vítimas. Porque a pessoa que é vítima, ela tende a interpretar o mundo. Vou tomar um copo d'água. Vou ter que ir lá na cozinha, abrir o armário, pegar um copo, botar água, tomar, depois vou ter que passar pelo menos uma água no copo, botar ali, pendurar para secar. Então a pessoa cria um monte de empecilho. Eu gosto de dizer assim, ó, o vitimista, ele consegue ver em cada oportunidade uma dificuldade. Tá? Não quer dizer que é realista. Essa história de realista eu adoro os realistas. Adoro os realistas. Um baita vitimista incubado. Deixa eu ler que botaram aqui que tem uns textão já. Dá mais exemplo de atitude vitimista. Acabei de dar um. A pessoa vai pegar um copo d'água, tem todo um monte de transtorno que vai ter para pegar um copo d'água. A pessoa vai, ela quer trocar de carro, não entende por que demora para prosperar. Aí consegue daqui dali um dinheiro, quer trocar de carro. Mas o IPVA, mas e o seguro? Então sempre tem alguma coisa para
ancorar essa pessoa. Ela não busca autorresponsabilidade, onde eu arbitro o que eu vou fazer, e independente do que aconteça, eu vou dar jeito de fazer. Pá, também estamos com saudade, não. Eu tive problema com vitimismo quando minha filha perdeu a mãe e as avós começaram a tratar ela como uma coitadinha. Uhum. Então, comigo fizeram, eu ouvi, olha, foi algumas vezes até, de que eu perdi meu pai com 9 anos. E aí, diziam que agora tu é o homem da casa, agora tu vai ajudar a cuidar. Agora, tipo, cara, isso é extremamente traumatizante pra uma criança. E eu não sabia, eu tive que tratar muitos bloqueios que eu tinha dessa fase aí dos 9 anos, porque muita coisa aconteceu com uma responsabilidade demais pra uma criança, entendeu? Exatamente. Uma coisa que eu gosto de explicar para as crianças nessas dinâmicas de perda é que a gente perde o contato físico, não o contato energético, ou dependendo da tua crença, o contato espiritual. Porque eles sempre vão habitar o nosso coração. E a gente consegue ensinar para as crianças esse exercício de conectar com a criança. Pô, a criança não precisa se conectar. Não, ela não precisa, ela vai se conectar com muito mais facilidade. Inclusive o cérebro dela está muito mais em teta do que o nosso. O nosso só fica na hora de deitar e na hora que a gente acorda. Então, esse processo para as crianças traz muito empoderamento. Mostrar que elas vão estar sempre conectadas pelo coração. Isso é muito empoderador. Né? Inclusive, eu falo sobre bullying. Até quero fazer uma live com o Pai Raiz aí. Te movimenta, Léo, para a gente fazer uma live sobre bullying, tá? O bullying só funciona nas crianças que não se sentem amadas e representadas pelo núcleo familiar. Tá? Uma criança que recebe apoio dentro de casa, que ela é vista dentro de casa, não tem bullying que abata essa criança. É uma criança que ela tem uma vibe diferente. Os outros... Eu sempre fui franziníssimo, eu ia dizer franzinérrimo. Eu sempre fui muito franzino, muito magrelo. Eu ainda perdi o pai cedo. Minha mãe fazia, né, alguns comentários de agora o que vai ser dos guri? Eu e meu irmão. O que vai ser dos guri? Cara, isso não dava força pra nós. Mas nós tínhamos um acolhimento muito bom dentro de casa. E aí, cara, várias dinâmicas aconteciam de provocações e tudo mais. Mas aquilo não fazia efeito porque pra mim, tanto faz, eu entrava até na onda. Né? Eu lembro que na minha época de adolescência, o que eu mais queria, meus amigos tudo tinham os nicknames no Scoop, no Orkut, naquelas coisas de... E eu não tinha nenhum porque eu não tinha apelido, aí eu tinha que botar Bruno. Daí eu tipo, cara, que droga, eu não tinha apelido, porque eu queria tanto ter um apelido. E não pegava, porque eu gostava, eu abraçava, me chamava de nariz, eu sou o nariz, eu já chegava assim e a pessoa não vingava. Por quê? Porque o objetivo tá em eu menosprezar o outro, eu me sinto superior. Se aquele outro entra na brincadeira, eu não tô menosprezando, eu tô motivando ele, né? Eu tô dando ibope pra ele. Acho que é por isso que até hoje, que essas dinâmicas de ofensa e de tirar do sério com palavras, seja lá quais foram, não funcionam muito comigo. Porque literalmente eu tenho essa criança bem enraizada, vamos botar assim. Então, o bom do Lorenzo é que se ele sofrer bullying, ele não vai dentro da bola, porque ele tá lá no mundinho dele, tá de boa, né, meu? Mas então, por que eu acho legal tratar isso contigo? Porque tu atende pais que lidam com dinâmicas não só do bullying, mas com dinâmicas do autismo, da criação, da alimentação e tal. E agora a tendência, agora tu te voltando mais para esse mundo da internet, é tu levar esse conhecimento a mais pessoas. E a gente tem um material falando sobre bullying, eu acho que é bem interessante para dar esse suporte para esses pais. Porque se a criança está sendo afetada por alguma coisa que fizeram para ela... que eu estava falando de bullying, não posso esquecer. As dinâmicas de violência, por exemplo, através do bullying, vêm por causa da postura. Por exemplo, a criança que tem um traço mais psicopata, não estou dizendo que a criança é doente, não é uma patologia, é um traço de caráter, é uma neurose. Ela tem um instinto natural de procurar uma presa vulnerável. Então elas vão procurar... Não importa, eu era narigudo, magricelo, eu tive cabelo um dia, eu tinha um cabelo que parecia um Playmobil. E, cara, nunca sofri bullying. Tá? Porque, o Bruno é especial. Não, cara, porque eu percebo isso e eu vejo nas pessoas que quando eu começo a interagir, que trabalham com desenvolvimento humano, que eles chegam nesse mesmo raciocínio. A criança, ela muda a postura quando ela é amparada, quando ela tem apoio, quando ela é acolhida, quando ela é escutada. Quando a criança tem algum nível de negligência, aquilo acaba que patrocina a negligência dela para que os pais vejam ela. Então, às vezes não é nem facultativo. Às vezes a criança pode se colocar numa situação que ela só está reagindo ao meio, e muitas vezes é isso. Então, o bullying ele faz efeito
para as crianças que não têm essa identidade, né, de família, desse contexto de alcateia que eu gosto de dizer. Tem pergunta sobre vitimismo? Eu já posso estar encerrando, eu já falei quase tudo que eu tinha para falar hoje. Pergunta aí, compartilhem esse troço, eu não acredito, a nossa live metia 60 pessoas, agora tá com 9 aí. Estão querendo fazer aula particular comigo? Vocês têm alguma pergunta específica aí? Ou não tão específica? Façam esse exercício da criança interior, percebam como vocês vão se sentir. E principalmente nessa questão de buscar a sensação de rejeição e abandono. Percebam o que vocês sentem quando se conectam nisso, dentro de vocês. Não é necessário entrar em transe para fazer isso. Isso é só uma concentração, respirar profundamente, fechar os olhos. Mas eu crio subterfúgios, eu crio condições neurais para facilitar esse acesso. Porque às vezes a pessoa diz, vou conectar comigo mesmo, como é que vai acontecer? Então a pessoa já tem um vitimismo que não consegue se conectar com ela mesma. E aí ela cria uma resistência na prática. E aí eu crio essa receitinha de bolo para fazer com que a gente tenha mais neuroassociação, né? Mais áreas do cérebro envolvidas para que facilite no diagnóstico. Tem pessoas que me relatam que, olha, eu escutava o choro da minha criança. Ela chorava copiosamente. E aí tu vai ver, por ela se permitir entrar nesse contexto de visualização, de visualização, de entrega no processo, ela tem todas essas áreas ativas e quando o subconsciente traz essas emoções, essas memórias, aquilo vem com uma realidade, vem uma coisa fantástica. Exemplos de atitudes vitimistas. Atitude vitimista padrão é buscar alguém para me ajudar a fazer as coisas. Tá? Só para concluir da criança lá. A criança que eu falei em relação a criança que faz bullying, vamos botar assim, que seria um traço mais psicopata, ela tem esse dinamismo de perceber na outra criança. É como se fosse, vamos pensar na nossa época mais ancestral, é como se algumas pessoas tivessem esse traço de caráter aí mais afiado para realmente perceber as presas melhores para eles gastarem menos energia. Só que a gente tem toda uma psique, todo um raciocínio lógico e tal, que faz com que a gente use isso na fase de criança para falar mal dos outros. Tá? A criança que faz bullying, ela também precisa de atenção? Na realidade, é só ela que precisa de atenção. A que está sofrendo, ela só precisa que o núcleo familiar perceba ela. Mas a que faz, ela começa a... Bom, isso aí a gente vai falar na nossa live de bullying. Não vou falar agora. Se segurem aí. Exemplo de comportamento vitimista. Liga pra tua mãe e diz que vai fazer tal coisa e ela não quer fazer porque tá frio. Ou ela não quer fazer porque tem que sair de casa. Ou ela não quer mais fazer porque... Então, por que eu dou exemplo de mãe? Porque normalmente, começou lá pelos 50 e poucos anos, as mães começam a ter uma dinâmica de maior oralidade, que elas percebem que, bom, já criei minha prole e agora eu não posso lidar com essa síndrome do ninho vazio. Eu preciso mostrar que eu tô aqui, e isso são poucos os casos que realmente a gente tem um envelhecimento saudável. Existe muita dinâmica de fazer os pais repetirem como ajudar uma pessoa que está se fazendo de vítima. Dos pais repetirem as dinâmicas dos avós, no caso, tá? Então a tendência é sempre repetir uma dinâmica, até nas manifestações patológicas, né? Se tinha problema de coração, repetir isso e assim vai indo. Como é que faz para ajudar uma pessoa vitimista? Primeiro ela tem que querer ajuda. O vitimismo, como eu disse, é como se fosse uma neurose. Ele não tira a pessoa da realidade, mas ele ajuda, em determinados momentos, a pessoa a interpretar as situações. O vitimismo é bom porque também toca no nosso amor próprio. Por exemplo, o vitimismo ele tem muito do autoacolhimento, né, que a gente chama do autocompaixão. Tá? Essa autocompaixão faz com que eu perceba, vacilei mesmo, me desgastei, fui até lá e não encontrei nada, amanhã não vou. Sabe? Então eu consigo, a partir do vitimismo, perceber o amor próprio. Mas quando eu boto ele sempre à frente de tudo, eu começo a ter uma rotina que eu só estou sendo vítima de tudo. Independente do que aconteça. Eu fui não sei aonde e bati com o dedo na quina, já não vou mais. É porque eu não vou lá porque o cara fala alto. Qualquer coisa vira argumento. E quando tu percebe, quando tu começa a se aproximar e usar o metamodelo, que eu uso muito, o Léo também vai começar a usar agora, tu começa a desarmar essa pessoa, vai cortando essas arestas e a pessoa não tem desculpa para dar para te manter vítima. E eu digo, agora só sobrou de ser adulto responsável. E aí a pessoa entra em choque, a pessoa colapsa, a pessoa não sabe o que fazer. O que ajuda a pessoa que é vitimista a ser menos vítima? O que seria vamos botar assim, um tratamento homeopático?
é tu ajudar a pessoa a racionalizar a situação, tá? Ah, porque eu não consigo fazer tal coisa, ou porque, sei lá, eu quero trocar de casa, mas uma casa maior vai ser ruim pra eu limpar todo o tempo. Entendeu? Bom, se tu vai trocar de casa maior, tu pode considerar a hipótese de levar uma pessoa pra te ajudar a limpar. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Ah, mas é que aí eu vou gastar. Então não troca de casa. Tipo, corta as equações pra ela não ficar racionalizando sempre de uma parte vitimista. Entrega pra ela de mão beijada. Bom, se tu quer, tu vai ter responsabilidades de pessoas que têm casa grande. Se tu não quer, tu vai ter. Tu para de reclamar. Tá? Só que o que acontece? Dependendo da forma com que tu falar, e aí que tá. Não é o que tu fala pro vitimista, é como tu fala pro vitimista que importa. Então, levar dinâmicas de raciocínio para eles que são muito sentimentais vai dar conflito. E para diminuir esse conflito, tem que literalmente pegar pela mão e ensinar o beabá. Então, vai ter que pegar e dizer assim, olha, tu não acha que é mais prudente tu fazer tal e tal coisa? Porque aí tu já tá dando atenção para ele, já tá se sentindo valorizado, e a tendência é que ele sim abra essa circuitaria neural para outras racionalizações. Se tu pegar e explicar, olha, tu já tá todo endividado, tu vai querer comprar esse outro carro aí ou essa outra moto, não precisa, cara. Presta atenção aqui, tia. Tu pode vender aquele outro, pagar aquela tal outra coisa, em vez de esse dinheiro novo que chegou, tu não precisa sair comprando um carro de novo. Né? Guarda, percebe um outro momento, de repente faz um investimento, procura o Homero aí, faz um investimento. Então, busca, né, de uma forma harmônica, introduzir uma linha de raciocínio dentro desse coração ambulante que é o vitimista, tá? Onde que o vitimismo mais pesa? Quando os filhos estão saindo de casa, em términos de relacionamentos, em traições, na terapia, mas que na terapia ninguém se cria comigo não. Na terapia eu já chego na tijolada, não dou tempo, a pessoa está aqui para evoluir, né? E não funciona isso, tá? Não funciona porque a gente tira esses bloqueios que a pessoa tem de ver o mundo como vítima. É literalmente um óculos que a pessoa bota, óculos de vítima, ela fica olhando tudo com vitimismo. E ela bota um óculos de dona do nariz e ela percebe que tem que cuidar da vida dela. Então, sempre que eu me comparo, eu estou usando a minha criança para ser vítima. Sempre que eu acho que eu fui injustiçado, em último grau, em último nível, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu estou levando minha criança para lidar com essa injustiça. Tá? E quem tem que lidar com isso é o adulto. Então, sempre que houverem dinâmicas muito vitimistas, eu tenho que ser bem calmo para lidar com as pessoas, para que a gente consiga racionalizar para elas. Por quê? Porque ali quem está reagindo é a criança, não é o adulto. E aí o adulto vem e começa a juntar o beabá e olha, é isso mesmo, faz mais sentido eu, sei lá, de repente não comprar agora esse celular e esperar mais um pouco, ou buscar uma promoção, ou esperar o liquida Pelotas, né, para comprar no momento mais oportuno do varejo aí. Essa consciência ela vai vir conforme ele for usando esse dispositivo. Por exemplo, é uma trilha neural, é um circuito que faz a pessoa interpretar o mundo daquela forma, tudo acontece comigo, meu Deus, me carrega no colo. Quando começa a ajudar ela a racionalizar isso aos poucos, ela vai estimulando outras áreas a terem a mesma resposta para aquela equação. A mesma resposta, não, outra resposta para aquela equação. Então ela vai ver, caiu o leite, vou chorar o leite derramado. Não, o leite caiu, vou ali levantar, já vou passar um pano, já vou não sei o quê. Já vi que eu passei o pano na metade da cozinha, já vou passar na sala, então a pessoa já vai aproveitar o ensejo para fazer as coisas melhor. E isso traz uma exponencialidade nas ações do vitimista muito boa. O vitimismo não é, como eu disse, eu considero como se fosse uma neurose, ele não é uma patologia, mas ele é uma forma infantil de traduzir as coisas, onde eu me coloco no olho do furacão, independente do que aconteça, eu estou no olho do furacão. Não tenho lado, não tenho como fugir. E como é que eu trato esse vitimismo? Dinâmicas com a criança. Acolher essa criança, perceber onde foi que ela teve esse pico de emoção, que ela teve essa necessidade de ser vista. Porque o vitimista, ele precisa ser cuidado, ele precisa de maternagem. Então a gente tem que ter essa paciência para ajudar ele a racionalizar como um adulto, para que ele dê os seus primeiros passos. Pergunta. Mais pergunta? Mais pergunta, pessoal? Já estou concluindo por aqui. Vou até tomar um mate quando vocês pensam aí. O que faz as pessoas buscarem o desenvolvimento pessoal, tá? Quando a pessoa diz, eu lidava muito com o vitimismo ou com os outros, né, ou com terceiros ou comigo e tal, e a pessoa percebe que aquilo ali acaba com a vida dela, aquilo restringe tanto o desenvolvimento dela que ela não tem onde se socar, porque a vida dela é sempre uma trincheira.
E eu desenvolvendo essa ferramenta, eu fiz um backtest, como diria o Homero, nosso consultor financeiro. Eu fiz um teste com algumas pessoas e o que elas me relataram foi um impacto extremamente positivo. E o que eu percebi? Que eu cheguei num outro nível, que eu subi um degrauzinho nessa minha jornada de desenvolvimento pessoal. Tomar uma água. Subi esse degrauzinho, que foi o de conseguir ensinar as pessoas a elas fazerem os processos com elas. Porque antes era como se o Bruno fosse necessário para ser o GPS. Agora o Bruno te ensina a tu usar o GPS, tu não precisa mais do Bruno. Tu vai ter o teu próprio GPS e tu vai usar. Então o que eu busquei fazer no desenvolvimento desse curso que eu chamo desse empoderamento? Não é um curso, é um empoderamento. Tu vai aprender a racionalizar a forma como tu vê as coisas e a partir daí tu vai fazer o primeiro passo na tua jornada evolutiva que vai ser o mais libertador de todos. Tu já acolheu tua criança, tu vai aprender a fazer, a se desvincular das ab-reações, das emoções, né, recalcadas. Que são o quê? É fazer isso através do perdão. O perdão do pai e de mãe faz com que eu consiga soltar da criança a necessidade de ser vista, a necessidade de fugir do abandono, né? Essas pessoas não sabem lidar com solitude, elas não sabem se amar estando sozinhas, elas têm que ter nem que seja alguém fedendo na volta. E aí isso faz na vida adulta a manter relacionamento inútil, a ter dinâmicas mais infantis que os próprios filhos. Então tá tendo um problema com o filho, ela segue repetindo as coisas, botando uma força desnecessária. Por quê? Porque eu tenho que ser vítima, eu não consigo nem criar meus filhos, olha só, todo o amor que a minha mãe me deu não me deu rigidez para conseguir cuidar do meu filho. Ou toda a falta de amor que minha mãe me deu não me deu, né, o discernimento para cortar ou podar ou aliviar um pouco meus filhos. Então eu sempre tenho uma criança vítima. E quando eu faço esse empoderamento da criança interior, quando eu trago essa dinâmica de perdão de pai e de mãe, que são os mais poderosos que tem, eu fico só com uma desculpa central, que é o auto-perdão. E aí nesse curso eu tenho 5 campos que eu separei para te ensinar a perdoar e tu também vai conseguir ensinar isso para as outras pessoas. Né? E o que eu pensei nesse contexto mais amplo? Foi revoltado de ver o estado como as pessoas chegavam com o mesmo padrão de sofrimento. Né? As pessoas acabam interpretando o mundo de uma forma como se fosse algo desolador, assim, algo que não tem onde se socar. Agora, meu Deus, o que eu vou fazer? O mundo caiu. E aí eu de cara já, eu acho que eu tinha atendido 3 pessoas naquele dia e eu gravei esse curso em 2 dias mais ou menos. E nesses 2 dias eu ainda estava muito naquela energia de cara, eu não posso aceitar que adultos cheguem aqui agindo como criança, levando uma dinâmica infantil, trazendo para as vidas e levando isso para a vida da prole de forma infantil. E eu fiquei revoltado com isso e foi através dessa revolta, né, que a gente chama de potencial de vida, de ira também, que eu comecei, cara, eu tenho isso de ferramenta. Eu combinei 6 áreas diferentes de abordagens terapêuticas que eu uso e fiz um exercício que pode ser usado para quase qualquer assunto que tu vai aprender a usar e tu vai usar sozinho. E quando começar a usar vai ter o meu suporte. Então tu pensa assim, agora os pacotes do Bruno vão subir para em média R$2.000, 4 sessões. Tu vai ter ali a 10% do valor, né, preço promocional, 10% do valor, a capacidade de aprender a fazer sozinho. E digo mais, e tu que ainda é terapeuta, trabalha com outra coisa, tu pode aprender e usar com os outros. Por exemplo, agora entrou aí o BDXP. A Buddha Experience é um bagulho que vai tomar conta do mundo em poucos anos. Né? Isso é igual o grafeno, isso veio para dominar. Ele desenvolveu literalmente uma escala de exponencialidade para atletas, para profissionais, para qualquer pessoa que queira viver de esporte. Então vale a pena seguir o material dele aí que a gente vai ter esse. O que acontece? Esse cara, ele faz com que as pessoas tenham esse autoconhecimento e se desenvolvam para usar sozinhas as ferramentas que ele criou. Né? E ele criou esses produtos para trazer dinâmicas adultas para as pessoas. Né? Então ele já fez um depoimento bem massa aí para nós, dando um relato dele do atendimento dele. E lidar com esse contexto, aprender a fazer a coisa, que foi o que eu ensinei, aprender a fazer, como lidar, como gerir, como... Isso aí, meu irmão. Estou falando aí em ti, não de ti. Aprender a fazer essa gestão emocional nos exercícios que eu botei ali, no material que tem de apoio, tem mais um e-book, tem 4 ou 5 meditações de hipnose, de auto-hipnose, né? Então, tipo, isso traz um reforço. Como é que funcionaria isso na trilha neural? Isso é como se eu fosse criando através de um matagal uma trilha. Eu vou caminhando.
E conforme eu vou caminhando nela, eu vou mielinizando essa trilha. E daqui a pouco esse caminho pode se tornar uma avenida muito movimentada, toda iluminada, super bem sinalizada, que vai me levar à emoção, à reação que eu preciso ter. Não vai ser aquela coisa que eu não sei o que eu estou sentindo, eu não entendo, eu estou sofrendo, eu crio um monte de psicossomatização no meu corpo, é dor no ouvido, é dor de cabeça, é dor no ombro, é dor na perna, né? Então é dor de barriga, é sudorese, é hiperidrose noturna. E o que acontece? Eu acabo que faço... eu acabo com as desculpas que eu teria para manter um terapeuta, uma pessoa fazendo um acompanhamento, porque eu trago de forma racional, né, a racionalização das coisas que eu estou tendo, as dinâmicas internas e a forma com que eu vejo o mundo para aplicar naquele exercício. E o exercício pode fazer quantas vezes tu quiser. E tem um exercício que eu comecei de cabo a rabo ali para tu aprender bem direitinho a fazer. E tu pode repetir umas 2, 3 vezes e tu vai aprender a fazer. Então junta meditação tibetana, junta Theta Healing, junta cromoterapia, Ho'oponopono, hipnose clínica, auto-hipnose, né, que eu usei bastante ali, junta a indignação, junta a abolição do vitimismo. Então esse empoderamento vai fazer tu ver diferente. Mas o que acontece? Ainda hoje me perguntaram, né? Me pediram o link, eu enviei, a pessoa disse, como é que eu sei se vai funcionar? Eu disse, então não compra que não é pra ti. Porque o que acontece? Essa pessoa eu já atendi. A pessoa que ainda tem a necessidade de ser vista, ela não vai conseguir fazer isso funcionar. Por quê? Porque ela tem necessidade de ser vista. Isso não faz sentido para ela. Funciona para as pessoas que querem mudar a vida delas. E as pessoas que querem, eu muitas vezes nem preciso botar em transe. Ainda hoje fiz uma dinâmica, eu não sei se ela tá aí, com a Suelen, não sei, não vi ela entrar, que ela não precisa entrar em transe. Então o que acontece? Quando a pessoa quer, ela faz mudar. Não tem desculpa. E o que a pessoa acha que prende ela a essa estagnação toda que ela está na vida dela financeira, na vida amorosa, nos relacionamentos, tanto né, profissionais, seja lá o que for, no desenvolvimento dela, no trabalho onde ela está, tudo, em todos os aspectos, todos os núcleos da família, é o vitimismo. O que tranca o teu desenvolvimento, o que faz tu viver sempre na vida meia boca, sendo subproduto das tuas emoções, porque tu não consegue te controlar, porque tu é impulsivo, porque tem uma criança que grita pedindo atenção dentro de ti, é o vitimismo. E por que do nada eu vim falar de vitimismo? Já estava, fazia uns 2 meses já estava traçado, caiu no acaso na mesma semana do curso. Mas o que acontece? Por que o vitimismo é tão importante a gente abordar ele de forma madura? Porque quando eu paro para ser autorresponsável, eu acabo com a dinâmica do vitimismo. E aí eu começo a saber que, bom, se eu posso aprender, por que eu vou querer que o outro me pegue no colo para fazer? Entendeu? Então a gente, eu tenho 2 filhos, a Joaquim e a Antônia, um com 7, outro com quase 3, a Antônia quase 3. E deu, e é isso que eu tenho. Eu não tenho mais filho para estar cuidando. Então se vai começar a me dar muito trabalho, vai começar com vitimismo, quer ser adulto, vamos resolver? Vamos, então vamos, bom, resolveu, beleza. Parabéns, o mérito é todo teu, foi tu que resolveu, porque tu quis. Não é porque, sei lá, veio dos céus o acolhimento, a redenção, não é assim que acontece. Quando tu quer, tu muda a tua realidade através da tua autorresponsabilidade, tu acaba com a dinâmica de vitimismo. E a partir daí tu começa a ter um amadurecimento exponencial. Em tudo na tua vida tu vai começar a perceber dinâmicas salutares, dinâmicas que vão te levar pra frente, dinâmicas que eu chamo de dinâmicas pé na bunda, que até isso te leva pra frente. Entendeu? Até um tropeção faz tu rolar pra frente, se souber cair. Mas tu tem que aprender a cair. E aí como é que tu faz? Vai ficar chorando quando cai no chão? Levanta e se prepara pro próximo. Só que o que faz essa ferramenta ser tão potente, que é tão potente, que quando eu uso com os clientes, olha, até hoje 100% tem resultados positivos, não funcionar. O que faz essa ferramenta não funcionar? É a pessoa ser vítima, a pessoa querer cuidados, ela querer maternagem. E eu digo que às vezes eu sou muito bom, mas eu sou uma mãe sem teta, eu não vou te maternar. Eu vou te dar condições para que tu consiga usar as ferramentas e o suporte também, que vai ter nossa equipe para te cuidar, usar as ferramentas com autonomia, de repente aprender a usar isso nas tuas dinâmicas no trabalho, quem gosta de RH, que trabalha com RH, nas dinâmicas de atendimentos terapêuticos, usar essa ferramenta para tu te tratar primeiro, como eu expliquei na segunda-feira, primeiro tu resolve em ti, para depois tu começar a ter uma consistência e uma consciência de por que tu resolve e como é que tu resolve, e aí faz sentido tu começar a levar lá para frente. Só que o que acontece? As pessoas, elas gostam muito de ter alguém pegando pela mão. E a pessoa, exatamente, essa questão da dependência, né? O auxílio, eu gosto de dizer que é uma bengala temporal. A muleta é gostoso de usar, a pessoa bota embaixo do sovaco e fica carregando quase o dobro do tempo. Então ela tempo de, eu não sei onde é que eu li isso, faz alguns anos já.
o tempo de recuperação do pessoal que usa a muleta é maior do que o pessoal que usa a bengala. A bengala é desconfortável, né? E a muleta o pessoal se apoia aqui e demora muito mais tempo para soltar. É incrível de ver, é surreal. E o que acontece? A gente tem que ter essa dinâmica de se conectar com a pessoa, amadurecer o que está acontecendo ali, e depois que eu amadureci, eu caminho sozinho. Quando eu falo que as minhas sessões normalmente não passa de 4 sessões. Por quê? Porque a gente vai direto na emoção, a gente ressignifica aquilo ali, e eu estou te ensinando a fazer isso, né, pelo preço de 10% do valor que tu gastaria para ser atendido comigo. Tu vai ressignificar isso aí, tu vai trocar aquelas reações, tu vai te permitir soltar aquelas emoções que estão presas, tu vai fazer a tua higiene emocional, mental e comportamental, e tu vai seguir tua vida de uma forma adulta e autorresponsável. Ah, mas eu não sei o quê, porque não é bem assim, porque eu não sei... Então te abraça na tua vítima e vai ver a tua vida de vítima. O meu objetivo, e tem aquele esquema, cara, dá pra tu pegar agora, tu não gostou, em 7 dias tu devolve que tu tem teu dinheiro de volta. Mas te permite crescer, te permite dar o primeiro passo. Então não vai acontecer da noite pro dia. E sabe, começa a me dar uma coceira, eu não quero perder a elegância. Mas tu sabe por que a pessoa fica numa vida fodida e medíocre, tomando todos os anos, todas as vidas, todo ano novo é promessa, toda virada de mês, agora eu vou segurar. Por quê? Porque é meia boca, porque é vítima, porque ela quer machucar alguém com isso, ela quer chamar atenção. E normalmente quando eu pergunto quem tu quer machucar fazendo isso, as pessoas começam a se debulhar de choro na minha frente, porque a criança interna delas é que está respondendo. Então não adianta tu querer mudar o mundo, tu não consegue nem mudar, não consegue nem acordar cedo para estudar ou ler um livro antes de sair pro trabalho, não consegue levantar meia hora antes para fazer o que tu quer, para desenvolver o teu crescimento. Baseado nisso, já entreguei assim, mastigadinho, só falta fazer gestão. A gestão vai ser individual. E é essa parte que entra tu. É nessa parte que entra o teu controle do teu vitimismo. Já entreguei tudo esmiuçadinho ali, já tá mastigado, tu vai ter que botar na boca e engolir. Tá? A gestão é contigo. Já criei uma forma rápida de tu aprender, são 14 ou 16 aulas, eu não lembro agora, que tu vai aprender passo a passo de como chegar na linha de raciocínio para resolver. Eu não vou ficar dizendo que agora tem um outro passo que tu vai ter que fazer, que não sei o que. Não, daí só vai aprofundar. E quem fizer esses primeiros, logicamente eu quero criar uma crescente de desenvolvimento pessoal. Então quem fizer os primeiros, com certeza para o próximo, que vai ser mais profundo ainda, vai receber descontos, vai receber benefícios. É aquilo que eu falo. Os que chegarem primeiro vão beber água limpa. Por quê? Porque foram os primeiros que confiaram na minha dinâmica. E aí o que limita isso das pessoas fazerem? As pessoas são infantis, as pessoas estão trabalhando com uma criança interna dentro delas. Elas trabalham com o que não gostam, elas recebem pouco para fazer uma coisa que não gostam, elas seguem fazendo isso a vida inteira, elas se endividam. Por quê? Porque a criança não sabe lidar com dinheiro, a criança é imediatista, ela não quer esperar juntar o dinheiro da TV, ela quer ir comprar lá em 45 vezes. Então, isso cria uma manutenção do vitimismo enorme, porque é comportamental também. 85% das nossas crianças vêm dos pais. Perdoa pai e mãe, tu solta boa parte dessa bagagem. 60% é comportamental. E tu vai ficar, é porque eu fico lidando com a culpa, é porque tudo acontece comigo. E aí tu trabalha com auto-perdão, que é o que eu te ensino a fazer, e tu leva essa luz pra frente. O que faz tu te manter nessa inércia até hoje? Entendeu? Não precisa me dizer, não precisa comentar nada. Se quiser já pode sair da live se não aguentar o tranco. O que faz tu viver a vida meia boca todos os dias? Eu não sei quem é que falou, acho que eu vi o Flávio Augusto falar sobre isso. Tu vai viver um dia ruim na tua vida. Só tu não pode se sujeitar a viver um dia ruim depois do outro durante toda a tua vida. E o que faz a pessoa virar meia boca? É ela aceitar que ela vive dias ruins. Ela se contentar com o meia boca, o medíocre. Ela se contentar com, deu pra pagar as contas. Ela se contentar com, podia ser pior. Como assim podia ser pior, cara? Se tu não tens o teu amor próprio, a tua autorresponsabilidade, tu sempre vai chegar atrasado e tomar água suja. Então, vem da autorresponsabilidade, é muito visceral essa mudança. E eu tento me segurar pra caramba falando aqui com vocês hoje. E é por isso que metade do pessoal já começa a ir embora. Por quê? Porque eu não aguento o tranco. Por que eu tô botando nas enquetes ali, não aguento, não dou conta? Por quê? Porque não dão mesmo. O pessoal que busca desenvolvimento, a gente teve, 40 mil acessos. Tu vai ver nos grupos dá 1000 e poucos. E aí dos que respondem aos grupos 40 e poucos. Então, de 40 mil, uns 30... respondem positivamente. Por quê? Porque realmente querem. Porque as pessoas, o mundo é formado de pessoas meia boca. Então tu tens que entender essa mudança de dentro para fora em ti. E aí quando aparece uma oportunidade de mudar, as pessoas arregam. As pessoas não dão conta. Por quê? Porque é gostoso ser vítima, é gostoso ser meia boca.
É gostoso depender dos outros, terceirizar as situações. É porque é o governo, é porque é o chefe que não me valoriza, é porque o meu relacionamento, a minha esposa me sufoca, meu esposo me limita, os meus filhos demandam muito de mim. Te organiza. Faz as coisas acontecerem. Eu não tô querendo parecer o coach, até meu filho como me chama de coach. Eu tô querendo te mostrar que a vida que tu tens hoje, ela é subproduto do teu estado emocional interno. Quando tu começar a praticar o auto-amor, a autorresponsabilidade, tu vai te livrar de um monte de marcas mentais que te prendem. Gratidão, gratidão. Que bom que tá doendo, mas eu tô adorando. Pois então, as pessoas se percebem de uma forma, né, numa dinâmica de inércia, de estagnação. Como é que tu sabe que tá em estagnação? O teu relacionamento. Como é que tá? Tu tá vivendo um dia depois do outro? A tua empresa como é que tá? Ah, tá crescendo, mas tá feliz do que tu tá fazendo? Como que tu percebe o dinheiro que tu recebe todos os meses? É pra pagar a conta? Como que tu te encontra de dentro pra fora no teu relacionamento, na lida com teus familiares, entendeu? Tu gosta de ficar vivendo na barra da saia? Tu gosta de criar insucessos e autoflagelos pra ti, pra que tu volte a depender dos teus pais? Percebe, tipo, nos últimos 10 anos, o que tu conseguiu fazer de projeto pra ti? Tudo que tu tinha de meta, tudo que tu tinha anotado. Se é que tu anotou, porque crianças não fazem planos. Se é que tu anotou isso em algum lugar, percebe? Eu lembro que lá em 2017 eu queria ter um carro, uma casa, isso aqui. Tu conseguiu isso? E a que preço tu conseguiu isso? Foi pesaroso? Foi difícil? Ou tu não conseguiu nada, tá empurrando um canda pela barriga? Não estudou, não se desenvolveu? Eu não digo pra fazer uma faculdade. Na realidade, eu acabei que andei por algumas aí e, cara, não... só pra conhecimento muito específico. Mas de via de regra tu consegue aprender com o autodidatismo mesmo. Com a tua vontade tu consegue fazer boas conexões. E networking para que tu tenha bons profissionais te auxiliando. Então, a desculpa que tu carrega até hoje é o que te mantém nessa inércia, nessa vida meia boca. Por que que tu vai dormir preocupado com o que está acontecendo na empresa? Porque tu ainda não teve gestão suficiente para organizar a tua empresa, para botar um CEO para cuidar das coisas. Isso é possível? Claro que é possível, qualquer pessoa consegue fazer isso. Tem pessoa que escreve muito pior que tu e tá fazendo copy e ganhando dinheiro com isso. Entendeu? Então, não é a questão de como tu vai fazer pra acontecer, mas é se sim tu vai fazer pra acontecer. Porque o como aparece no caminhar. Eu vi o pai do Neymar dando uma entrevista uma vez, que ele falou que tinha muito medo das coisas que poderiam acontecer com o Neymar. E ele falou, e aí perguntaram pra ele lá, que tu contou? Não, o Joel J contou esse relato. E ele pergunta pro pai do Neymar, tá aí, com esse medo todo, com essas inseguranças, com tudo isso dando errado, como é que tu mantinha esse equilíbrio pra dar esse suporte pra ele? Vocês não tinham nem que comer, ele ia treinar, sei lá, como é que acontecia isso? E ele dizia assim, aí vai da religiosidade de cada um, né? Mas ele dizia assim, meu filho, quando a gente não sabe o que vai ter pela frente, a gente só confia numa coisa, que vai dar o primeiro passo e Deus vai botar a mão embaixo. É isso, é sair da inércia. Eu não digo que comprei o curso do Bruno e mudei minha vida. É um curso express, ele é feito pra ser rápido, pra tu não ter nem desculpa que tu não tem tempo de assistir. Se é a desculpa do tempo que tu tens, eu já... né? Aí, nessa daí. É um curso rápido. Se tu te dedicar, em 2 horas tu faz o curso. E tu vai sim mudar a tua vida. E se tu não mudou a tua vida, tu vai entrar em contato com a equipe e nós vamos devolver o teu dinheiro. Acabou, porque aqui não tem vitimismo, tu é criança o suficiente pra depois que até querer enrolar, não consegui. Entendeu? Isso é um problema teu, isso mostra o teu estado interno. E o que eu quero fazer é não lidar mais com pessoas. Quando eu resolvi gravar esse curso, eu tava bem indignado, dá pra ver até no tom de voz que eu uso. E isso que eu tentei ser bem político, agora eu tô perdendo um pouco as estribeiras. Eu percebi que, cara, como é que pode essas pessoas estarem sempre nessa recorrência, sempre nesse limbo? E aceitam isso, e acham que isso é o certo da vida. Como se a vida fosse feita pra ser difícil. Eu adoro aquela crença limitante que diz que ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Tá errado. Onde é que tá escrito que tem que aprender pela dor? Aprende pela dor porque não tem amor próprio, porque não tem essa questão de manutenção das emoções e sentimentos. A gente não aprende a fazer isso. Se tu chegou na vida adulta hoje, tu sabe, tu tem a oportunidade de aprender a fazer isso, por que tu não faz? Por que tu segue no vitimismo, no mimimi? Entendeu? Então para de dar desculpa. Eu gosto de uma frase do Marçal que ele fala... quem tem desculpa não tem nada. E é isso mesmo. Olha quantas desculpas tu dá pra tua vida, pro teu relacionamento, pra tua saúde, pra tua alimentação saudável, pros desejos que tu faz quando tu pula 7 ondinhas na virada do ano. Entendeu? Então para de te enxergar a partir da criança. Te conecta com ela. Trata essas emoções de dentro pra fora. Absorve a parte
das emoções recalcadas dessa criança. E usa os exercícios que eu te ensino a fazer. E se tu não conseguir sucesso nenhum, tu vai entrar em contato e vai ter teu dinheiro de novo. Só faz, dá o primeiro passo. E eu te juro. Isso aí nem pode falar por causa do Procon. Mas eu juro que depois do primeiro passo, a vida muda, cara. Quando tu resolve soltar o autoflagelo do auto-perdão, quando tu resolve soltar as bagagens emocionais que a tua criança carrega aí, aflora dentro de ti através do teu adulto frustrado, tu vais inevitavelmente entrar numa crescente, numa exponencial. E aí eu volto a pincelar. É porque tu tá sendo negligente com a tua criança interna que tu vive a vida meia boca que tu leva hoje. Ah, Bruno, mas eu não tenho vida meia boca. Ah, mas a minha vida é muito boa. E por que não pode melhorar? Ah, Bruno, mas eu não quero ganhar mais que 10 mil por mês, porque mais que 10 mil por mês, eu nem preciso. Então deixa de ser mesquinho, deixa de ser egoísta. Ganha 20 mil e dou os outros 10 mil, cara. Ajuda a instituição. Eu muito tempo tava fudido, falido e fedido. E não tinha circunstância de arrumar dinheiro, eu dava a gente pegar pelo menos 150 pila pra comprar uma cesta básica pra dar pra família que eu ajudava. Então, o posicionamento do adulto faz as coisas acontecer. Eu nunca soltei na mão, é isso que eu tô dizendo. Tu vai fazer o curso, tu vai começar a mudar, tu vai perceber essas dinâmicas acontecerem contigo. E eu não vou soltar na tua mão, vai ter o apoio, vai ter o suporte. E por que tu vai ficar girando assim? Eu não soltei, nem quando eu não podia ajudar, eu não soltei da mão das pessoas que eu ajudava. Então, se tu quer parar de dar desculpa e começar a entrar numa outra linha de desenvolvimento humano, nós estamos aqui para isso. É para adultos que eu falo. E eu vou te auxiliar e dar suporte para ti. Só que não adianta ficar vendo meus conteúdos e não praticar. Eu adoro essas pessoas. Ah, mas eu não fiz porque eu tava com sono. Ah, eu não acordei porque o Bruno falou sobre novos hábitos ali. Entendeu? A primeira coisa que eu faço nos grupos de mentorias, o Edinho não tá aí hoje, que ele deve estar fazendo alguma venda de um empreendimento imobiliário muito top lá em Beverly Hills, então ele está ocupado. Mas ele ia confirmar. Primeira coisa que eu faço nos grupos de mentorias, te apresenta. E aí a pessoa vem e fala, eu não vou te revelar, porque depois vai ter grupo de mentoria e vocês vão se apresentar e vão levar laço. Então a pessoa se apresenta, eu já chego lascando ali. Que não sabe nem se apresentar a pessoa. Não é dizer teu nome, teu sexo, tua idade. Ou tua profissão. Tua profissão não te define como pessoa. Já ficou uma baita dica aí. E as pessoas me pagando para escutá-las dão valor. Eu já fiz grupos pagos, grupos que eu achei que tinha ficado caro e as pessoas gostaram. Grupos que eu achei que foi barato, mas deu para aguentar. Grupos que foram gratuitos. E o que eu mais percebo nos grupos gratuitos é que as pessoas, se não tem essa troca de valor, elas não se empenham. Então como é que eu vou diminuir a minha frustração também? Como é que eu vou atender essa minha criança interna? Eu vou cobrar para isso. Sim, nada é de graça nesse mundo. Foi hora de câmera, foi hora de gravação, foi hora de repagem dos vídeos, toda uma dinâmica para fazer isso acontecer. E vai ser cobrado. Por quê? Porque se tu não te perceber fazendo essa troca, a gente chama de sistema de recompensa, tu não vai perceber tu ganhando algo em troca. Por que eu não fiz de gratuito para todo mundo? Por que eu ainda até agora me segurava para fazer dinâmicas online? Porque o pessoal adora a dinâmica, mas a prática que é bem bom não tem. Então eles fazem uma manutenção da dependência. É só tu olhar os canais de meditação. Tem meditação com Magrão, vai todo mundo, os caras meditar lá. Mas aí não tem meditação, os caras não fazem. A reforma é íntima e ela só funciona quando o teu adulto assume a postura de ser quem tu é, de quem tu nasceu para ser. E quem é que se ofende com as coisas? É a criança. Por quê? Porque a criança não sabe quem o adulto é. Porque o adulto não tem posicionamento, que é a criança que está puxando pela mão do adulto. Então, respirem bem profundamente e assumam a responsabilidade de vocês. Agora eu vou ver a pergunta que me mandaram lá. Como percebo se estou me vitimizando? Se tu não sai do lugar, está no emprego que tu não gosta, se tu faz um trabalho onde tu não se sente valorizada, se tu percebe que tu consegue ajudar as pessoas, mas não está ajudando, tem algum nível de vitimismo nisso. Então tu percebe que tu não está ajudando quando tu não está saindo do lugar. Quando tu não está fazendo algo que aqueça o teu coração. Porque quando tu virar adulto e tu começar a assumir dinâmicas de uma postura adulta, uma postura madura, isso não tem como não acontecer. Então, a pessoa se baseia muito na dinâmica de eu preciso fazer tal coisa. Não é eu preciso fazer tal coisa. Quem precisa lavar a louça é a criança que não lava a louça depois do almoço e a mãe obriga. Quem precisa encher as garrafinhas d'água depois que usou a água é a criança. Então, isso é a rotina natural das coisas. Tu não precisa nada. Tu escolhe o que tu vai fazer. E se é desenvolvimento que tu vai fazer, aqui tu vai ter suporte. Tem alguma pergunta aí? Não sei se vocês estão ofendidinhos com minha abordagem catársica terapêutica.
Vou botar o nome de live do xixi. Vitimismo e live do xixi vai ser o nome dessa live. Percebam de dentro para fora o comportamento. E quem não gostar, tá tudo bem. Não se coloquem na pressão de fazer as pessoas gostarem de vocês. Aí vocês começam a dar o primeiro grande passo errado. Não façam, não criem essa ingenuidade aí de achar que vocês têm que agradar alguém. Quem quer agradar é a criança interna que quer agradar para ganhar a bala, para ganhar o presente, porque as crianças aprendem isso, né? Eu tenho que andar dentro de uma linha da normalidade para ganhar o presente no final do ano. Então deixem de ser... Que vontade de falar a palavra. Deixem de ser meia boca e assumam essa responsabilidade. Volta na live de segunda, destravando o perdão mais prática. Faz a prática da criança. Escuta a live inteira ali. Tá? Escuta a live inteira. Que bom que percebem que eu fico indignado. Porque eu aprendi isso das piores formas. E se tem como aprender da forma fácil, por que tu quer sofrer? Sofrer com depressão, sofrer com psicossomatização de qualquer tipo de doença, com ansiedade, com crise de pânico, se tu pode aprender uma forma racional de lidar com as tuas emoções. E tem um eito de material aí já, e um monte, só no Instagram, sem contar o YouTube, que vocês podem assistir. E começar a abrir a consciência de vocês. Lembra da frase do Einstein, né? A mente que se abre uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. É isso. Quanto mais eu crio conexões neurais para buscar a racionalização da informação, mais eu tenho estímulos cerebrais para resolução de problemas. Então ela não volta mesmo ao mesmo tamanho. Eu estimulo o meu cérebro a buscar, né, a fazer neuroassociações para buscar as respostas. Dúvidas? Hashtag Bruno Pistola. Hashtag Bruno dando mijada. Bueno, pessoal. Acabei já me passando. Eu disse que ia tentar fazer 1 hora, já faz 1h20. Pergunta? É uma coisa que também me tira do sério. É uma coisa que também me tira do sério, Aline. Ótimo ter pessoas dispostas a compartilhar esse tipo de conhecimento. Aí que tá. Eu tô aqui disposto a compartilhar meu conhecimento e vocês não estão perguntando. Ou vocês estão levando uma surra de conhecimento, de tanto conhecimento que eu tenho, e não estão conseguindo raciocinar nas coisas, ou vocês estão com vergonha de fazer uma pergunta que vai tirar vocês de um nível com menos capacidade neural para um nível mais alto de capacidade neural. Eu não sei tudo e eu tô aprendendo todos os dias. Agora eu tô fazendo 5 cursos em paralelo. 5, olha que loucura. 2 de áreas específicas da neurociência e desenvolvimento humano e outros mais gerais. Por quê? Porque é isso que faz eu aumentar a complexidade das minhas trilhas neurais. Isso que faz eu chegar no encurtamento das respostas. Então, como que eu tô aqui me doando, só para racionalizar. Não é querer falar de... Não, bom, os mimizentos que já devem ter saído. Porque todo esse tempo aí, sei lá, 20 lives que eu já fiz, os que ficam são os que estão realmente aprendendo alguma coisa. Como que se eu cobrar lá os R$2.000 que eu cobro para te atender, para fazer as 4 sessões, tu vai fazer tudo o que eu falar. E agora que eu falo de graça, tu não faz nem pergunta para aprender. O que acontece? Tá com vergonha? Quem tá com vergonha dizer eu não dou conta, bota a mãozinha para cima. Quero ver quem é que assume. Quem é que tá aprendendo um pouquinho de coisa ainda, dos que sobraram? Quem lembra da primeira live lá, quando o Instagram gostava da gente, com 63 pessoas? E aí depois vai diminuindo. Também porque o pessoal vai dando uma regada, começa a não se identificar com o conteúdo. E eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para ajudar as pessoas que querem melhorar. Porque eu aprendi, eu comecei a me melhorar me fudendo no bom português. Nem sei se não vão bloquear essa live aí depois. Aprendi tomando muito. Bem tomado. E depois eu percebi que era uma baita crença limitante. E aí eu comecei a tratar essas coisas em mim. E aí eu ajudo as pessoas a fazer isso hoje. E eu desenvolvi um produto para ajudar as pessoas a fazer isso em menos de 2 horas, mudar a vida delas. O mesmo exercício que eu uso clinicando. Só que eu ensinei o beabá para tu aprender a usar ele. Claro que eu com um pouco de conhecimento clínico aí de 300 e poucos atendimentos, eu já não preciso nem estar anotando nada. Eu já só vou conversando. Às vezes, do jeito que a pessoa se sentou, eu já sei o que vem. Então,
vocês vão aprender essa linha de raciocínio na hora de entrevistar para o emprego, na hora de, sei lá, eu dou o exemplo dessa moça que eu atendi, que amanhã nós vamos fazer live junto, live de resultados, ela vai falar como estava a vida dela antes, durante e depois do tratamento, ela terminou hoje. Ela trabalha com reflexologia, ela vai lá apertando o pé da pessoa, ela percebe que a pessoa tem que tratar alguma coisa com perdão, ela já vai ter a ferramenta para trabalhar isso. Tu pensa uma pessoa que vai fazer reflexologia e recebe uma hipnose clínica ali de graça, ali, um exercício que vai mudar a vida dela. Tu pensa o que não vai trazer de avalanche de indicações essa pessoa. E claro que tu pode potencializar isso numa forma de trabalho. Gratidão, Felipe, que massa, meu, que massa. Não é para ser difícil, né, mas é para ser... É que quanto mais... Como é que eu posso dizer? Não é para ser difícil, é complexo até entender, mas depois que tu começa a praticar faz sentido, e aí não fica difícil. Não é para ser difícil. O que faz ser difícil é a forma como tu vai olhar o que eu vou estar falando, né? Perceber, né? Encarar, traduzir isso do que eu estou falando. Então, às vezes eu vou dizer assim, tchê, tá acontecendo tal coisa. Às vezes eu pergunto, dependendo do cliente, para dar uma calibrada, eu pergunto, tá, tu quer que eu seja adulto ou tu quer que eu faça mais uma ou duas sessões para começar a falar as coisas para ti? Ah, não, pode ser. Aí eu lasco. E aí a pessoa explode. E é por isso que a gente não passa de 4 sessões. E é por isso que cada sessão a gente trata um tema diferente. E é por isso que as sessões não têm reincidência. O que acontece é a pessoa me procurar depois por outros motivos, porque a consciência dela se expande. A teia neural fica mais complexa. Ela traduz o mundo de forma diferente e percebe, bom, isso aqui eu vou precisar de uma certa ajuda para resolver. Bruno, às vezes um áudio que eu mando para a pessoa ajuda. Mas tem que ter essa vontade de fazer resolver. Pessoal, era isso. Gratidão demais da conta. Se não tem pergunta, se não estão aprendendo mais nada aí, se não tem... Aí tem alguns, já tem uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tem uns 11 direct aqui para responder. Então eu vou deixar salvo para variar, para dar essa colher de chá para quem não veio. Agradeço a presença de todos. A mudança começa primeiro, literalmente o primeiro passo, que é o quê? Eu vou fazer. Só que eu tenho que ter uma consistência. Eu tenho que lembrar que eu tenho que puxar o pé de trás para botar ele para frente. E assim eu vou indo, passo a passo. Tem um ditado que diz que a jornada de uma milha, acho que é Confúcio que fala. A jornada de uma milha começa, ou de 1000 milhas começa com o primeiro passo. É isso, começa com o primeiro passo. E não precisa ser pela dor. E vocês têm hoje uma ferramenta que eu já falei que tá absurdo, tá um preço de prostituição, mas o intuito é levar conhecimento para as pessoas. Levar a ferramenta que elas têm autonomia para mudar o seu mundo e o mundo das pessoas que elas quiserem praticar. Então, racionalizem isso, façam essa digestão. Pode seguir mandando coisa no direct, eu sempre respondo o que possível. Agora, acredito que eu vá conseguir responder os directs só lá pelo dia 29, que vai estar mais tranquilo. Mas estou à disposição sempre de ajudar as pessoas que querem se propor a crescer. Tá? Lembrando que eu não tenho filho desse tamanho, então já fica geral para todo mundo aí o Ctrl+V, Ctrl+C. Se vier com muito mimimi, vai ser mais difícil de eu te ajudar, porque eu ajudo as pessoas que querem. E quem quer, deixa de vitimismo. Beleza, gurizada? Fiquem com os deuses aí, gratidão pela presença, que bom que vocês estavam aí. Não me desculpem se eu não me alterei, porque eu estou trabalhando aqui com adultos, eu não trabalho com crianças. Então, que bom que vocês aguentaram o tranco e vocês estão dispostos a ouvir minha voz aí, essa gralha nos ouvidos de vocês. Tá, pessoal? Boa noite. Tudo de ótimo. Amanhã tem live de resultados com a Suelen Lemos. Valeu!